O que essa pessoa, esse homem, Marcos Dantas, falou? Em resposta, só guilhotina, 3 pontos. Veja, ele não falou, eu quero uma guilhotina, encomendem uma guilhotina, só guilhotina resolve. Ele falou, só guilhotina, 3 pontos. Professor André, quero saber a sua opinião. Essa reação desse professor, inclusive, até para contextualizar aqui, a UFRJ soltou uma nota informando que esse homem é professor aposentado, ele não está mais nos quadros da instituição. Então ela tentou se afastar aí. Agora, eu até acho estranho, né? Uma pessoa que está aposentada, lá no perfil coloca professor da UFRJ. Então você percebe que existe essa sempre tentativa da esquerda, né, de trazer a ideia do argumento de autoridade. Por ser professor de uma federal, ele pode falar mais, ele tem uma melhor opinião. Enfim, na sua opinião, é crime? A gente pode classificar como crime? Ou é apenas um desabafo de alguém que enxerga nessa imagem dessa família, notadamente dessa menina, a expressão daquilo que ele quer combater, que é o capitalismo? Olha, Júlia, vamos começar pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Então, em primeiro lugar, cabe censura prévia num caso como esse, por exemplo, excluir conteúdo, etc? Entendo que não. Tá? Por quê? Porque a gente não pode, e vi algumas pessoas pedindo isso, tem que excluir, essa pessoa não pode falar mais, as suas redes têm que ser banidas, ou ele tem que ser banido. Eu acho que a gente tem que entender que as pessoas, elas têm o direito de ser ignorantes, burras e imorais e continuarem não sendo, né? Essa é a lógica da vida. A gente entender que, de repente, uma opinião ou uma visão ou uma postagem burra não significa que a pessoa é burra para sempre. E também não significa que a gente deva extirpá-la. Então, eu sou sempre contra a censura prévia, em primeiro lugar. Segundo lugar, houve incitação a crime ou instigação a crime? A meu ver, não houve. Por quê? Porque incitar um crime é você dar ao outro, pelo discurso, as ferramentas concretas para que a pessoa vá lá e cometa um crime contra o outro. Eu sempre uso um exemplo aqui, que uma vez num show de um sertanejo, o sertanejo virou para um cara que estava, um grandalhão, que estava com um mais baixinho na frente dele, e o baixinho estava gritando, e o sertanejo gritou, falou, vai lá e dá um tapa na orelha desse baixinho que está na sua frente. É pelo discurso. O grandalhão foi lá e deu um tapa na orelha do baixinho. Bom, aqui eu posso dizer que houve uma incitação. Quer dizer, houve a ferramenta concreta pelo discurso para que o outro cometesse um ilícito. Não é o caso. Quando você diz assim, só com guilhotina, você não está dizendo para alguém ir lá e pegar a guilhotina, e ninguém foi pegar a guilhotina, e nem tem guilhotina para pegar. Esse é um segundo ponto. Pelas beiradas, portanto, eu falei que ia começar, para a gente chegar agora na essência. Isso é liberdade de expressão? A meu ver, não. Por quê? Porque a liberdade de expressão, ela é constitucionalmente protegida para que todos nós possamos proteger o debate, mas ela não é ilimitada. Porque a natureza, quando você coloca a liberdade de expressão dentro da Constituição, quando você coloca ela dentro de uma norma, dentro de uma lei, você já restringe a possibilidade dela ser absoluta. Não existe nada que está na lei que é absoluto, a lei já restringe. A lei é, por natureza, uma restrição. Então ela não é absoluta. E qual é a restrição, portanto? É justamente essa, se a pessoa quer ou não promover o debate. Quando alguém posta uma foto e eu falo só na guilhotina, qual o debate que eu estou promovendo? Não tem debate nenhum. Eu estou dando a minha opinião? Não tem opinião. Qual a opinião de que é só na guilhotina? Isso não é uma opinião. Isso é, sei lá o que é. É imoral e não promove nada. Não tem opinião, não tem debate, não tem discussão, não tem nada. Se eu xingo alguém na rua, eu não estou debatendo, estou só ofendendo o outro. Nesse lugar eu entendo que a liberdade de expressão ela se limita. E aí entram as possibilidades de que um discurso como esse possa ser punido por responsabilidade civil, ou seja, na área civil, ou possa ter a incidência dos crimes contra a honra, difamação, injúria, no caso, quando você rebaixa alguém pelo discurso. Então, é essa. Agora, qual é a intenção da pessoa? É o parâmetro para mim. A pessoa que fala, e não o que sente, e não a pessoa, a ofensa em si, ou não o que a pessoa sente. O ilícito não está no que é dito. O ilícito não está em quem ouve. O ilícito está em quem fala, na intenção de quem fala, que é aquilo que a gente vai chamar em direito de dolo. Qual é a intenção de você virar e falar assim, só na guilhotina? Você quer debater? Você quis opinar? Qual opinião? Não tem nenhuma opinião. Me parece claro que a intenção foi simplesmente de ofender. E nesses casos, então aí caberia os crimes contra a honra ou um ilícito civil. Então a gente precisa também defender de forma coerente aquilo que é dito ou aquilo que acontece a nós ou aos outros, porque quando com a gente leva no extremo. Quando é com os outros, aí a gente acha que é brando. Enquanto a gente fizer esse tipo de defesa, a gente está defendendo interesses e não valores.